Crianças, eu estava pensando no desenho, o desenho hoje é um pouco diferente, não é? Você vai fazer uma mesinha, ou uma mesa, com 3 pernas. Sim, crianças, existem mesas de 3 pernas, lembra disso? Mas vocês vão fazer 3 pernas iguais, ou 2 pernas iguais e uma perna diferente. Você pensa aí do jeito que você quer fazer. Uma perna torta, uma perna menor, alguma coisa assim, para ficar bem diferente. Fica sabendo que vai ficar feio o desenho, não é? E é isso mesmo, é para ficar uma mesa feia, porque tem uma perna diferente. E por que nós vamos ver isso, crianças? Porque essa mesa, ela vai ficar adulterada. Vocês vão entender isso à luz do sermão. Agora, a você, igreja, eu pergunto, quando você ouve a palavra adulterado, o que vem à sua mente? A minha, normalmente, vem gasolina adulterada, né? Quando você abastece com gasolina adulterada, logo, logo você vai ter que gastar um bom dinheiro com a manutenção do seu carro, do seu motor. É uma beleza abastecer carro com gasolina adulterada, né? Mas o que acontece nesse momento? Ali, obviamente, acontece uma relação comercial, né? E acontece uma relação do combustível com o seu carro, mas é uma relação, diria, infiel, uma relação adúltera. Por quê? Porque entrou um terceiro elemento naquela história, provavelmente entrou água naquela gasolina. E ali a gente tem uma gasolina adulterada, uma relação adulterada. Eu diria uma relação adúltera. E hoje nós vamos ver o 7º mandamento, que aborda justamente a fidelidade relacional, que não aceita um terceiro envolvido. E a gente vai passar por alguns conceitos, nós vamos olhar para o contexto desse mandamento. Eu tenho insistido nisso, de resgatar o contexto que nos ajuda. Nós vamos ver sobre casamento e fidelidade, nós vamos falar sobre adultério, as suas consequências e alguns perigos, nós vamos ver algumas aplicações e nós vamos ver uma conclusão, e tudo isso eu espero ser o mais breve possível. Mas vamos lembrar o contexto, meus irmãos. Êxodo 19, versículos 4 a 6, eu quero ler vários textos para nós, e diz assim o texto: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre as asas de água e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O Senhor está fazendo esta obra. E o começo dos 10 mandamentos, aquela introdução que a gente já viu, Êxodo 22, 20, versículo 2, diz assim: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Meus irmãos, tenha esse contexto em mente. O povo hebreu ali, agora tirado do Egito, a gente precisa lembrar que eles eram escravos de Faraó, escravos de falsos deuses, dos próprios egípcios. Eles viviam de uma forma abominável, inclusive praticando a poligamia e práticas sexuais horrendas aos olhos do Senhor. Mas agora eles foram libertos pelo Deus Santo, que está formando uma nação santa, numa relação de exclusividade e fidelidade. Esse é o contexto. Um Deus santo agora está formando um povo santo por uma relação de fidelidade. Essa é a ideia por trás dos mandamentos e vai nos ajudar muito a entender este 7º mandamento em específico nesta manhã. Dito isso, vamos olhar agora um pouco sobre casamento e fidelidade. Casamento, conforme instituído por Deus, a gente vai olhar também os textos. Gênesis 2, 24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Lá no Éden, Cristo vem e diz: portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Casamento, meus irmãos,
é formado por um homem, uma mulher, que se casam, permanecem casados, até que a morte os separe. Ponto. Esse é o projeto de Deus. Não há diferença no projeto de Deus. Uma relação heterossexual, monogâmica e inseparável. E como eu tenho dito aqui, talvez soe um pouquinho inadequado, e eu peço perdão por isso, mas eu não me interesso pelo que o mundo diz sobre o que é casamento. Essa é a expressão da palavra de Deus. Casamento é isso e ponto. Não existe outra coisa além disso. Não existe junções diferentes, não existe formações diferentes. Casamento é exatamente assim. E o casamento tem vários propósitos, entre eles o sexo. O casamento é o ambiente planejado por Deus para o sexo acontecer. É bom, é maravilhoso, tem que acontecer mesmo, não é? Mas é só ali dentro. Não há outra esfera para o sexo. O Senhor estabeleceu para isso, dentro deste ambiente, para esses dois que se casaram. Outro propósito do casamento, meus irmãos, é demonstrar tipologicamente, eu diria, a relação de Deus com o seu povo. O casamento é a instituição humana, ou visivelmente humana, que aponta para a obra que Deus faz, ou obra que Deus fez. E com um Deus santo está fazendo uma noiva santa e numa aliança inquebrável. Por isso que casamento é tão sério, porque o casamento mostra visivelmente o amor de Deus para com seu povo. É um símbolo, é um sinal visível. Quando duas pessoas se casam, a gente visivelmente tem um elemento para lembrar que Deus casa com a sua noiva, e isso é de forma inseparável. A igreja é a esposa aliançada com Cristo. Paulo fala isso lá em Efésios. Marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse é o modelo do casamento. É lembrar, casamento aponta para a própria obra da salvação, que Deus ama a sua igreja e se casou com ela. Se juntou, se aliançou, de tal forma que ele deu a vida para forjar essa aliança. E essa relação está o casamento está dentro de uma relação de fidelidade. Diz o autor de Hebreus, capítulo 13, e é um sermão, eu não quero que seja uma escola bíblica, mas diz o texto assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e adúlteros. O que o autor de Hebreus está nos lembrando que há uma necessidade da santidade do lar. Essa união é santa, não se admite mudança nela. O Senhor não tolera isso. Paulo falando ali em Romanos 13, 9, Paulo está explicando sobre a lógica dos mandamentos, e aí quando ele está falando da segunda tábua da lei, que inclui o 7º mandamento, ele diz: tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O casamento não está só numa relação de amor romântico, de amor sentimental, tudo isso é maravilhoso e cabe dentro do casamento, mas também é uma expressão de amor ao próximo. Quando estamos amando o nosso cônjuge, não podemos esquecer que estamos amando o próximo, imagem e semelhança de Deus. Por ser o casamento uma instituição estabelecida por Deus entre dois crentes, a gente ama um irmão em Cristo. Então, essa esfera de amor faz parte do casamento. Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo 2,13, diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo.
Paulo falando do próprio Deus, porque fidelidade faz parte do caráter de Deus. E é porque Deus é fiel, Ele honra os compromissos que Ele assume. E Ele assumiu uma aliança com o seu povo, e Deus é fiel. E Deus não rompe essa aliança. E Deus jamais vai ser infiel. Logo, meus irmãos, um casamento deve ser santo, fiel, dedicado, exclusivo. Um casamento entre um homem e uma mulher precisa, exige, necessita, tem que ser fiel, exclusivo, fechado, bloqueado. Assim tem que ser um casamento. Obviamente, como eu já disse, além de tudo isso, o casamento tem a grande responsabilidade de apontar para como Deus se relaciona fielmente com seu povo. Um casamento fiel lembra-nos que Deus é fiel. Por isso, o casamento tem que ter essa condição. Também dito isso, vamos olhar agora então para o que o mandamento está dizendo. Ele está mencionando o adultério. Eu vou abordar em dois sentidos. Num sentido estrito, aliás, usando as palavras do próprio mandamento, adultério literalmente é o pecado da infidelidade conjugal, também chamado de infidelidade ou chamado de traição. Quando essas palavras são usadas, a gente sabe que aconteceu o adultério, que significa, muito obviamente, ter relação sexual com um cônjuge de outra pessoa, ou seja, colocando um terceiro elemento dentro do casamento. Isso é adultério. Uma relação adúltera é uma terceira pessoa que foi posta dentro daquela relação que só cabiam duas pessoas. Meus irmãos, isso é tão assim. A gente está olhando aqui no Antigo Testamento, lembra-se que Deus está falando, e o povo ouvindo, e o povo tremendo, mas essa relação de adultério era uma coisa que era abominável, repudiável, até para os ímpios. Vocês se lembram das reações de Abimeleque e Faraó, quando eles descobriram que Sara era esposa de Abraão? Eles ficaram indignados com Abraão. A ideia que eles tiveram é: você está levando a gente para o adultério. Ela não é sua irmã, ela é sua esposa. Por que você quis que a gente entrasse nesse mal, nessa coisa abominável? Dois ímpios falaram isso para Abrão. Mas, num sentido amplo, meus irmãos, adultério é idolatria. Jeremias 5, versículo 7, mostra que adultério é, antes de tudo, uma quebra da confiança no relacionamento com Deus. José fugiu da esposa de Potifar, diz o texto lá, porque ele acreditava que se ele tivesse feito aquilo, ele estaria pecando contra Deus. Eu não vou pecar contra Deus. Segundo um comentarista, um teólogo chamado John Frame, ele diz que violar o casamento é violar essa aliança. E infidelidade a Deus, ele chama de adultério espiritual. Porque toda vez que o adultério acontece no casamento, há como o casamento aponta para a relação com Deus, há uma quebra dessa fidelidade de nós para com Deus. Adultério, meus irmãos, é chamado no Antigo Testamento, ou uma expressão que é usada no Antigo Testamento, de grande pecado. A mesma expressão que Abimeleque falou para Abraão, quando ele disse esse grande pecado, sobre o adultério que quase aconteceu, foi usada por Moisés, e a gente vai ver isso mais para frente, Êxodo 31, se eu não me engano, para se referir ao povo, quando o povo fez o bezerro de ouro. A mesma expressão, vocês adulteraram contra Deus. Isso é um grande pecado. Ou seja, meus irmãos, adultério é grave.
Também o povo ímpio, ali naquele período, também entendia que adultério também era idolatria. Foram achados documentos egípcios e canaítas falando que adultério tem relação da adoração a outros deuses que não os deles. Eles também entendiam que adultério tinha a ver com ferir a relação com seus deuses. Percebam, meus irmãos, como esse era um conceito conhecido. Então, adultério é também uma quebra de confiança pela falta de amor ao próximo, justamente por não confiar no amor de Deus. Quando não confiamos no amor de Deus, não amamos o próximo. Quando quebramos a relação de um casamento, estamos demonstrando uma quebra de confiança no amor de Deus para conosco. Mas algumas consequências, meus irmãos, ouçam com bastante atenção os textos da boca de Deus. Levítico 20, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Deuteronômio 22, 22. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Meus irmãos, Deus usava a morte como recurso para eliminar essa abominação de entre o povo de Deus. A abominação é tão grande para Deus, que Deus não queria isso no meio do seu povo. E para aplacar o mal, para deter o mal, o Senhor deu essa ordem: eliminem os adúlteros. Não é outro tipo de disciplina, era a eliminação pela morte dos adúlteros. Aí talvez você pense, ufa, que bom que não estamos no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, disse o Senhor Jesus, que quem olhar com intenção impura, deve arrancar o olho ou a mão, para que não vá todo o corpo para o inferno. O que o Senhor Jesus está dizendo, o adúltero é melhor se livrar da condição, se livrar da tentação, se livrar do perigo, porque só de olhar já acontece o adultério e todo o corpo vai para o inferno. Paulo, falando aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, diz: sabei, pois, disso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Percebe como a relação de adultério com distanciamento de Deus pela morte continua? É claro que nós não vivemos mais sob uma teocracia, debaixo da lei de Yahvé, o Estado não é mais um Estado teocrático. Porém, meus irmãos, o estrago do adultério pode ser tão grande que a parte casada e a outra parte adúltera, não arrependidos, devem ser declarados mortos pela excomunhão. A morte não acabou, meus irmãos. Tudo bem que não é mais uma morte literal, mas há uma declaração, e por isso nós insistimos tanto para que, se infelizmente alguma coisa acontecer nesse sentido, é bom que seja estabelecida toda a clareza desse assunto, para que a parte não arrependida seja declarada morta, para eliminar o mal do povo de Deus. É sério, meus irmãos, é sério. E há alguns perigos que nos cercam. Cristo, como eu já mencionei, explicou que o adultério não acontece somente quando há uma junção de corpos. Eu acho curioso quando alguém fala assim, o Antigo Testamento era muito radical, o Deus do Antigo Testamento era muito pesado. Aí Cristo fala,
cobiçou com os olhos, adulterou. Cristo faz uma extensão gigantesca. Cristo explica que é muito pior do que a gente imagina. Deus espera de nós, meus irmãos, sobretudo os casados, espera de nós que tenhamos castidade e santidade sexual no casamento, naquele matrimônio. Agora, convenhamos, falar isso nos dias atuais é um absurdo para o mundo. Chega para o mundo, chega a ser considerado ridículo, infantil. Olha lá os crentes com aquela bobagem de castidade. Agora, o que me dói, meus irmãos, ímpio pensa o que ele quiser pensar, ele está perdido nos seus delitos e pecados. Mas o duro é quando alguns segmentos da igreja evangélica acreditam nisso. Que não tem problema, pastor. Acontece que essa liberalidade tem escancarado as portas para o adultério, a ponto de ser aceito como caminho para a felicidade. Sexo casual, pastor, foi só uma saidinha. Eu estou falando de crentes. Relação aberta. Eu soube anos atrás, de um casal jovem que, passando por dificuldades, ele teve a brilhante ideia de trazer uma terceira pessoa para dentro da relação, trazer uma segunda mulher para dentro da relação. E o negócio funcionou tanto que a esposa pôs ele para fora e ficou com a mulher. Dentro da vida da igreja. Relação aberta, pode ir e vir quantas pessoas quiserem. Como é celebrado nos nossos dias, aí fora pelo menos, espero que eu não veja isso dentro da igreja, esses que chamam trisais, que é um homem, duas mulheres, dois homens, uma mulher, e aí sei lá quantas pessoas que vivem harmoniosamente bem. Gracejos maliciosos, ambiguidade nas palavras, certa intimidade, trazendo a temática da sexualidade para as palavras, relacionamentos apenas virtuais. Pastor, foi só uma troca de mensagens, uns nudes. Não aconteceu, pastor, não aconteceu ali, foi só virtual. Parece que não leu Cristo, né? Olhares e pensamentos cobiçosos, como disse o Senhor. Pornografia. Eu tive um colega, muitos anos atrás, incrédulo, com certeza, que ele falava que esse olhar para essa prática da pornografia, ele chamava de drink visual. Estava tendo uma degustação prévia. Meus irmãos, o assunto está tão banalizado que um dos últimos filmes do James Bond, e a gente sabe que o James Bond é um personagem pegador, é um personagem nessa área péssimo, com certeza, não estou defendendo, não é? Claro que não. Está no personagem essa coisa de ter várias mulheres no mesmo filme. Aliás, antigamente, as atrizes se valorizavam, ou achavam que se valorizavam, quando ela era uma Bond girl, não é? Mas, ainda assim, era uma levada que não era sempre moças, mulheres que apareciam, mas num dos últimos filmes do James Bond, uma mulher pergunta para ele qual tipo de mulher que ele gostava e ele responde, casada. Eu conheço a série do James Bond eu nunca tinha visto essa expressão surgir. Aliás, nunca aparecia que eram mulheres casadas, nunca. E ele diz, que tipo de mulher que você gosta? Casada.
cinema, arte, cultura. A dureza, meus irmãos, disso tudo é saber que muitos casamentos de crentes estão sendo dissolvidos pelo adultério. E são muitos. As estatísticas não distinguem mais quem é crente e quem não é. Esses dias estávamos conversando no conselho e, historicamente, pelo menos, tanto é que no Antigo Testamento sempre aponta para o homem, né? O homem sendo adulto, o homem sendo adulto. Estatisticamente parece que nem isso acontece mais. As mulheres agora estão se jogando nessas aventuras. Mas o que Deus exige, meus irmãos? Vamos ver duas coisas, o que Deus exige de nós e o que Deus exige da igreja, já que a igreja é a sua esposa. O que Deus exige de nós, pelo menos, eu não vou me dedicar a alongar para ser exaustivo, mas, em primeiro lugar, Deus exige de nós atenção. Proteja-se, proteja seu cônjuge, proteja o próximo, ajude-o a não cair nisso. O que significa vigilância sobre os olhos e sobre os demais sentidos. Jó fala isso, o reverendo Mateus citou no último encontro de casais. Jó fala, eu fiz uma aliança com meus olhos. É fantástico isso, não é? Não se exponha a situações, Provérbios 2, de 12 a 19. Tome cuidado com isso, não é? Proteja os seus olhos. Uma vez conversando com um cego, um deficiente visual, e ele contando sobre conversas que pessoas tinham com ele sobre curiosidades, muito crente, e as pessoas falavam assim, pelo menos disso você está livre, não é? Seus olhos não pequem. Ele falou, quem disse que eu não tenho outros sentidos? Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. E, em segundo lugar, não basta só vigiar, mas nós temos que ter uma atitude de fuga. Fuja de toda ocasião de impureza, seja no ambiente físico, virtual, até mental. Diz o Senhor, arranque os olhos se necessário. É claro que o Senhor não estava sendo literal ali. Nós podemos entender da seguinte forma, abandone tudo o que for preciso, tudo. Sites, e nos nossos dias, isso é mais do que explicado. Antigamente, isso era muito velado, isso era até um tanto quanto difícil, mas hoje em dia, sites, perfis em redes sociais, tem o raio do algoritmo, né? Que se às vezes passa uma imagem, depois ele começa a jogar imagens. Eu comentei isso com a minha esposa uma vez. Eu estava seguindo perfis de motos e carros esportivos. É só isso que eu queria ver. Motos e carros. Daqui a pouco começa a aparecer moto com mulher seminua em cima, carro com mulher seminua em cima. Para de seguir esses perfis. Não quero mais perfil de moto, nem de carro. Aliás, não quero mais nem perfil. Estou ficando cada dia mais radical, já estou cortando as coisas. Porque fica aí, oferta, oferta, oferta. Abandone a arte duvidosa. Porque, às vezes, assim, está lá, você vai ver um seriado, está lá, aquela classificação, violência, palavreado, drogas lícitas e ilícitas, sexo. Você já está dizendo isso é porque vai vir pela frente, não continua. Para que continuar? Companhias ruins, rodas que conversam sobre isso, grupos de WhatsApp, grupos do trabalho, não é? Grupos da faculdade, aqueles grupos livres, é batata. Sai desses grupos, sai até da profissão, sai até da sua profissão. Eu estava, é que eu não quero expor explicitamente, não é crente,
mas é um instrutor, tanto de tiro quanto de arte marcial, que também faz massagem, não sei das quantas, no seu nome, massagem estética, sei lá o nome daquele negócio. E ele fica postando aquilo. Mas o interesse no cara é pela habilidade marcial dele. Mas o que ele mostrava era as mulheres que eles massageavam. E as mulheres expostas. Obviamente, tchau perfil, não me interessa. Percebe, meus irmãos, como as coisas são? Se a sua profissão está te arrastando, troca de profissão, simples assim. Ah, pastor, mas isso é muito radical. Meus irmãos, o que o Senhor está falando é fuja, corra, o mais rápido possível, se isso vai te pegar. É claro que existe uma beleza que o Senhor criou, é claro que existe, não é? Mas se os seus olhos estão te confundindo, fuja disso. E eu nem vou entrar na questão da castidade das roupas, porque aqui esse assunto, penso eu, é bem compreendido no nosso meio. Mas o Senhor também exige da igreja. Nós temos que pregar com fidelidade toda a palavra, somente a palavra, o que significa não fugir dos temas espinhosos. Estava falando para a Tati há 2 semanas. Às vezes a gente normalmente leva uma semana para um sermão, uma semana literal. Mas esse eu estou há 2. Porque nós não podemos fugir desse tema. É amargo. Mas foi o Senhor que disse. Então nós temos que ser instruídos nisso, para que não venhamos pecar, para que não tenhamos mais casamentos afligidos por esse mal. A igreja deve exercer a disciplina bíblica, tratando do pecado. É curioso quando alguém vem nos visitar e vê uma leitura de disciplina e fala, vocês fazem isso aqui, vocês estão acompanhando o casamento? Sim, a gente está acompanhando o casamento para a preservação dos casamentos. E, obviamente, a igreja tem que tratar dos feridos, tem que cuidar, tem que pastorear, tem que amar, tem que ajudar, tem que caminhar 10 milhas, não só 2, com quem está afligido. Mas não podemos parar aqui, não é, meus irmãos? Estamos cultuando o nosso Deus, o Deus da vida, o Deus da alegria, o Deus da santidade. Eu queria mencionar pelo menos 3 conclusões. Se você está lutando sozinho, individualmente, ou como casal, não faça isso. Não lute sozinho. Você não é o único no mundo tentado a quebrar o 7º mandamento. Se beneficie da comunhão dos santos, da comunhão na fraternidade cristã. É no meio do povo de Deus que você vai encontrar apoio para viver à luz da palavra de Deus. Se beneficie da orientação de conselheiros biblicamente sadios. Esta igreja trabalha com conselheiros bíblicos. Não são só os pastores, não são só os presbíteros, mas os conselheiros bíblicos. E antes mesmo dos conselheiros bíblicos, crente piedoso, maduro, tem que aconselhar outros. O problema é que essa prática não está acontecendo. Aí chega lá no gabinete, o assunto explodindo, quando já não explodiu. Busque ajuda dos irmãos em Cristo, abra o seu coração, chame pessoas para perto de si, me acompanhe. Me lembrei agora da época antes do meu casamento, uma fase difícil, um abandono, até conhecer a maravilhosa Tatiana, também conhecida de Chuchu. Mas nesse intervalo teve um ano dificílimo, já era bastante adulto, já tinha tido um histórico passado, eu chamei 4 amigos, falei, gente, não está dando,
eu preciso de vocês. Mas a coisa foi tão bem feita que um dia eles me tiraram de Brasília, me levaram para Caldas Novas, para um apartamento sem nada, sem piscina, sem nada. Mas também porque eu gritava, gente, está pegando. E eles literalmente me colocaram no carro, me tiraram de Brasília, para que eu não viesse a pecar. Não estava brincando com esse assunto. Nós não podemos achar que somos fortes. Tudo bem, pela graça de Deus, esses todos viraram meus padrinhos de casamento, porque são homens maravilhosos, não é? Jesus foi tentado nisso também, sabia, meus irmãos? Sabia que Jesus foi tentado para cair na quebra desse mandamento? Porque o texto bíblico diz que ele foi tentado em todas as coisas. Provavelmente uma mulher casada deu em cima de Jesus. Muito provavelmente. Você já parou para pensar nisso? Só que tem um detalhe: Cristo não pecou. Em nada. Cristo não cobiçou com os olhos. Cristo não aceitou convites. Cristo não fez absolutamente nada de errado. Por isso, meus irmãos, todos nós precisamos de Jesus. E Ele afirmou, prometeu e cumpre que Ele segue conosco todos os dias da nossa vida, até o fim dos tempos. Se você acha que não tem ninguém a procurar, você tem a Cristo. Cristo sabe o que é ser tentado nessa área. Vai lá e conversa com Ele, fala assim, me ajuda, me socorre, me instrui, cuida de mim, Senhor. O Senhor sabe como isso é barra. Porque veja, Cristo sabe, Ele não pecou, mas Ele sabe. E você tem a Ele para recorrer. E é porque Cristo foi fiel, e fiel até a morte, e morte de cruz, é que a gente pode ter casamento santo. Quando o casal lembra que Cristo não pecou, o casal recorre a Cristo. Senhor, ajuda-nos a manter o nosso casamento santo, livra-nos das investidas, feche os nossos olhos para o mundo, porque justamente, aliás, o noivado também é isso, né? É você dizer para o mundo, meus olhos se fecharam para o mundo, eu já tenho o meu cônjuge acertado. Faltam uns detalhezinhos para a gente se casar, mas já está acertado. Não sou de mais ninguém. E o outro também não é mais ninguém. E a gente não se interessa em olhar para mais ninguém. Essa é a ideia. E quem vai te ajudar nisso? Cristo. Mas em segundo lugar, meus irmãos, é claro que a gente tem que lembrar que há perdão para o adúltero. A gente precisa lembrar disso. Nós não estamos falando de gente perfeita. Há perdão para o adúltero e restauração para os casamentos. O divórcio como disse o Senhor, é para gente dura de coração, que não crê no amor de Cristo. Restaurador. A solução é óbvia, passa pelo reconhecimento do pecado, arrependimento, confissão, abandono do pecado. Disse o Senhor Jesus àquela mulher adúltera, vá e não peques mais. O Senhor mandou apedrejá-la? Não. Mas Ele deu uma ordem explícita, não peque mais. Vá, não peques mais. Restaure a sua vida. É possível, meus irmãos, e pela bondade de Deus e para a glória de Deus, esta igreja tem visto casamentos restaurados. São anunciados aqui. Alguns não são nem anunciados, louvado seja o nome do Senhor, fica num ambiente bem fechadinho ali. Mas casamentos sendo restaurados para a glória de Deus. Porque creem no amor redentivo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Há perdão, talvez você fale, esse não dá. O único que não dá é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Há perdão. Nós temos a Cristo como nosso sumo sacerdote e advogado diante de Deus Pai,
dizendo, eu paguei a conta, tetelestai, eu paguei a conta. Eu garanto. Arrependa-se, abandone essa vida. Eu paguei a conta. E nós ainda temos o Espírito Santo como nosso sustentador. Você já pensou que o adúltero, quando traz um adúltero, uma terceira pessoa para dentro do casamento, o Espírito Santo está se entristecendo, se envergonhando, mas também é Ele que sustenta os casamentos. Às vezes algumas coisas podem parecer mecânicas, meus irmãos, mas eu gosto tanto de fazer oração pastoral. E talvez você já tenha pensado, nossa, o pastor não muda tanto a oração dele. Mas o que eu posso pedir melhor do que preserva o casamento unido, Senhor? O que tem de melhor do que isso? Riqueza? Vantagens? Ou um casamento que não se dissolve? Percebe, meus irmãos? Mas talvez você esteja pensando, ufa, esse eu não caí, meu casamento está íntegro. Tá bom, vai, vou considerar que seus olhos nunca pecaram. Mas deixa eu te contar uma coisa, não tem ninguém aqui dentro que não adulterou contra o Senhor. Ninguém. Com a idolatria dos corações, com falsos deuses. Arrastou coisas para dentro da relação com Deus. Corações adúlteros, corações que envergonham o noivo. Mas, leitos nesse sentido, o leito da fé maculado pela idolatria do coração. Porém, meus irmãos, Jesus é o marido que não adultera. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o cônjuge fiel. Lembra do texto da introdução, do contexto, que o Senhor disse lá para o povo, naquele monte, eu os tirei da terra do pecado, da terra da servidão. Lembra disso? Jesus nos tirou da terra da servidão. Jesus nos tirou do pecado. E mais, meus irmãos, o Senhor nos amou, o Senhor morreu por nós, mesmo sabendo que nós somos espiritualmente adúlteros. Sabia disso? O Senhor sabe. O Senhor sabia, o Senhor sabe quem você é, quem eu sou, o que você vai fazer amanhã, que você não sabe, eu não, mas Ele sabe. E mesmo assim, Ele te amou. Ele deu a vida por você naquela cruz. Você, adúltero. Eu, adúltero espiritualmente falando. Percebe, meus irmãos? E não só isso. Ele não amou e deixou a gente seguir, mas Ele ainda está fazendo de nós, todos nós, uma noiva santa, uma noiva irrepreensível, uma noiva sem mácula. Eu e você estamos sendo transformados numa noiva. Toda vez que o reverendo Mateus já falou, o Silvio gosta de citar a noiva. É verdade. Quem já conversou comigo no gabinete sobre conversa de admissão de membros, eu sempre digo, cuidado para não falar de onde você está vindo, porque é a noiva de Cristo. Não quero saber de você falando mal de onde você está vindo. É a noiva de Cristo. Eu me lembrei agora, só um detalhe, para dar uma aliviada. Todo mundo, às vezes os casamentos têm assim, a porta que se abre e a noiva entra, não é bonito isso? Às vezes, casamento em lugares abertos, que chega aquele carro bonito, antigo, que abre a porta e a noiva sai. Isso tudo é muito bonito. Eu tive uma experiência também, talvez eu seja o único. A minha noiva saiu do elevador, né? Abriu as portas do elevador e ela saiu. A gente casou dentro de um hotel, de um hotel aqui em Brasília. Era no saguão, plim, tchê.
sai minha noiva. Parecia as portas da esperança abrindo. Eu fico imaginando Cristo olhando para a gente. Nós somos a noiva que Ele está fazendo bonita, Ele está fazendo santa. A gente nem merecia isso, nós não merecíamos. E o Senhor está fazendo uma noiva santa. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, saia daqui nessa manhã animado com Cristo, o nosso noivo, o Senhor da nossa vida, aquele que está preparando morada para vir buscar a sua noiva, para morar com Ele para todo o sempre. E é em Cristo, por conta dessa obra de Cristo, é Ele que está preparando a verdadeira frase: e viveram felizes para sempre. Ele vai garantir isso. Viveremos felizes para sempre com o nosso noivo, Jesus Cristo, o nosso marido, numa verdadeira fidelidade relacional. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça o seu casamento cada dia mais santo, que você, solteiro, entenda que você precisa entrar num casamento santo, que o Senhor preserve as nossas uniões e que o Senhor preserve a nossa igreja. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela lembrança da Tua fidelidade, do Teu amor fiel para conosco e da Tua santidade. Dá, ó Deus, que cresçamos não só no conhecimento de Jesus, mas na graça, de tal sorte que tenhamos relações fiéis. Aliás, não só fidelidade no casamento, mas relações fiéis entre irmãos em Cristo. E relação fiel contigo, não porque nós consigamos, mas porque o Senhor faz, e nós te louvamos por isso. Livra-nos, ó Deus, das regrinhas tolas humanas, dá que tenhamos um desejo pela relação santa e fiel contigo, e assim essa fidelidade se espelhará nas nossas relações interpessoais, sobretudo na relação conjugal. Torna-nos assim, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.